Os prazos. A paranormalidade sempre foi vista de maneira sensacionalista pelos veículos de comunicação. Um espaço novo para estudarmos os problemas da hipersensibilidade pela ótica do Cristo, ecumênico, abraçando a todas as religiões. Luiz Antônio Gasparetto, a pessoa que nós escolhemos para apresentar esta série que se inicia agora neste canal. Quem é este paulista, nascido no bairro do Ipiranga, que com sua hipersensibilidade emociona as pessoas de todo o mundo? Luiz Antônio Gasparetto, que fala do homem do terceiro milênio. Quem é ele? No ar, Terceira Visão. O meu fenômeno para a psicologia a gente chamaria de psicopictoriografia, mas eu prefiro apenas chamá-lo de pintura mediúnica. Graças a Deus, né, gente, eu nasci numa família espírita, numa família onde todo mundo compreende a mediunidade e me deu, né, um crédito. E um dos lugares que a mamãe levou foi no Chico. Então, essa primeira vez que eu estive lá, o Chico me viu pintar e conseguiu identificar um dos pintores que estava comigo, que era Rembrandt. Foi a primeira identificação, porque durante 8 anos eu ia ao centro, eu pintava com os espíritos, mas eles não assinavam. E só quando eles sentiram que eles tinham um domínio sobre mim, é que eles começaram a se sentir. Particularmente. Então, quando ele disse que era, eu passei a confiar muito mais. Isso me ajudou muito, porque na semana seguinte, e esse trabalho está datado de 1974. Mas aqui, exatamente no verso deste, está um outro trabalho, recebido por Gasparetto, creio que este em 1974, que é o retrato de Maria Dolores, que é uma poetisa que, através da pena de Chico Xavier, tem se manifestado com poesias, com sonetos, com versos notabilíssimos. E de quem é a autoria? A autoria é de Toulouse-Lautrec. foi um pintor do século passado, impressionista, né? Você vejam, preocupado em pintar as figuras do submundo de Paris. Não é? Ele foi o precursor do cartaz, né? Ele começou a fazer o cartaz. Ele era uma figura, né, bastante bizarra em Paris, porque ele era um homem baixinho e, ao mesmo tempo, era um homem que vivia no meio das prostitutas, no meio dos modelos, né, com o qual ele trouxe para as telas, né? Hoje, Toulouse-Lautrec é um dos meus melhores amigos. Ele é aquele companheiro que de todas as horas, porque ele me dá conselhos, ele me ajuda, ele me dá sugestões da minha vida particular. Ele foi a primeira pessoa que apareceu para mim na vidência. E ele é uma figura muito, muito doce, muito meiga e muito carinhoso. E ele não tem mais aquela aparência que ele tinha em vida, porque em vida ele teve um problema nas pernas, ele tinha as pernas curtas, né? Hoje ele aparece
pesquisadora Elsie de Bougrat, quando conheceu Gasparetto, disse: um pouco mais de luz para o meu trabalho. Por quê? É no escuro que se comete fraudes. Então, comecei a pensar como é que eu posso ver que os quadros que me forem mostrados depois que as luzes forem acesas são aqueles que ele pintou no escuro. Então me veio a ideia de fazer uma pequena dobra em cada canto dos papéis. E fiz isso. Assim que as luzes foram apagadas, e só com uma tênue luz vermelha, o Luiz Antônio Gasparetto começou a pintar em grande velocidade. Eu havia marcado tempo. Em 40 minutos, ele havia pintado 16 telas. E assim que acabava uma, que ele jogava no chão, eu fazia as dobrinhas nos cantos da outra. E assim fomos indo. No fim de 40 minutos, ele mandou que acendesse as luzes e apanhou as telas do chão. Meu primeiro interesse não era ver a pintura, era ver as dobrinhas. E estavam as 16 telas dobradinhas nos cantos. Quando eu examinei depois o que ele havia pintado, eu vi que era arte muito boa. Ele pintava, às vezes, com a mão esquerda, com a mão direita, com os olhos semicerrados, no escuro. No entanto, tudo era anatomicamente correto e as cores muito boas. Normalmente, o ambiente em que eu faço o trabalho não é esse da televisão. Normalmente eu faço no escuro, total, absoluto. E às vezes eu ponho uma luzinha vermelha, quando tem assim audiência, para elas verem o que eu estou fazendo, senão não dá nem para ver. E na luz vermelha, as cores claras se igualam, como as cores escuras também se igualam, não há condições de distinção. Então, os três espíritos é que escolhem as cores, eles movem os meus braços e escolhem as cores. Você viu que muitas vezes eu estou de cabeça baixa, não estou nem ali, e nem preciso estar mesmo, porque eles é que guiam minha mão, pegam a cor que eles querem e fazem o trabalho. Bandeirantes, mais vida no ar. Aqui é um lugar muito especial para mim, um lugar cheio de energia, porque é aqui que eu recebo a presença dos meus amigos espirituais, os espíritos dos pintores. Durante a noite, geralmente, eles costumam me acordar para que eu desça para cá, né, porque a noite é muito calmo, e eles então começam a pintar 1, 2, 3, 4, 5 quadros. Você veja aqui, acumulou-se muita energia, porque eu tenho praticamente uns 4.000 quadros, apesar de já ter feito 13.000 quadros, e o resto está espalhado aí pelo mundo. Esse é Takeo, um pintor japonês que começou a me visitar há pouco tempo. E aqui nós temos um Van Gogh. Esse Van Gogh foi pintado já há muito tempo atrás, um presente de Van Gogh para mim. E eu tenho paixão pela música de Vivaldi. E ele resolveu fazer o retrato de Vivaldi, que é o que vocês têm aí. Esse quadro ele mostra bem o estilo aproximado do que ele fazia em vida, né? Porque uma vez que eles encarnaram já faz muito tempo, é para eles também um treinamento voltar a pintar como eles pintavam há 50 anos, 100 anos atrás, né? Esse está bem semelhante ao que ele fazia em vida. Agora vejam esse daqui, ó. Veja que beleza de trabalho esse, né? É um trabalho de Manet e é o retrato da nossa escritora Clarice Lispector. Um dia ela me visitou aqui no ateliê e Monet estava pintando. E ele não resistiu, então fez o retrato dela. Há muito tempo atrás, quando Michelangelo me visitou, eu não sabia que Michelangelo era aleijadinho, o nosso escultor. E ele começou a desenhar, por exemplo, ele fez esse trabalho aqui e assinou. Conforme ele assinou, eu consegui identificar que era ele. Você veja, é um trabalho de desenho, né? Mas ao mesmo tempo mostra aquela mesma profundidade de uma escultura. Você se assemelha muito aos profetas. Esse daqui é Isadora Duncan, aquela grande bailarina, né?
americana que no começo do século fez furor na Europa, criando a dança livre, né, a antidança. E ela me visitou. E já é o segundo retrato que Manet faz dela. Esse é o retrato predileto da minha mãe. Ela gosta de conservar ele no quarto dela. Zíbia Gasparetto, médium, que já psicografou 12 livros. Minha mãe. Mamãe, como é que tudo começou? Uma noite, madrugada já, eu acordei sentindo uma coisa estranha no corpo, um formigamento. E, de repente, eu fiquei semiconsciente, comecei a falar em outro idioma, em alemão, e andar pela casa. O meu marido, muito assustado, chamou uma vizinha, ela me socorreu e aconselhou que eu procurasse um centro espírita, porque eu realmente tinha um problema de mediunidade. E a psicografia, como é que a senhora se sente durante o trabalho que a senhora recebe o romance? É uma coisa emocionante, porque quando eu estou psicografando, eu sinto a emoção dos personagens, eu sinto a cena, eu sinto o cheiro, às vezes, o odor do lugar. Muitas vezes nós recebemos a capa, né, e ilustramos os livros que a mamãe recebe, né? O Silveira Sampaio já escreveu 2 livros através de mamãe. Um deles, O Bate-Papo com o Além, e o outro, O Mundo em que Eu Vivo. O Mundo em que Eu Vivo, a capa, por exemplo, foi feita por Toulouse-Lautrec e todo ilustrado. O Entre Amor e a Guerra, a capa é de Portinari, né? Os Pedaços do Cotidiano, que é um livro de contos, né, foi feito por Tarsila do Amaral. E o Matuto, então, é Picasso quem fez a capa. Eu realmente tenho uma família muito especial. Todas as pessoas são hipersensíveis. Desde o meu irmão mais velho, o Pedro, que além de administrar os negócios da família, ele trabalha na educação de médiums. Ele tem ajudado os hipersensíveis a compreender a sua própria mediunidade. E quando ele fala, ele se sente totalmente envolvido pelos espíritos bons. Por exemplo, minha mãe, como eu já falei com vocês, é na psicografia, e a Silvana, que é a caçula, e que tem a mediunidade de psicofonia, de psicografia. Psicofonia é quando os espíritos falam, né, por nós. E ela tem dedicado o seu tempo e a sua mediunidade em favor de curas, de auxílio às pessoas desorientadas. E, finalmente, nós temos o Irineu, né, o Irineu, que realmente é muito especial, né? O Irineu tem sido visitado, desde alguns anos para cá, pelos espíritos dos artistas, dos músicos. Eu tenho tido a felicidade de receber a presença dos compositores desencarnados, que, aliás, têm me dado muita força, muito apoio em tudo aquilo que a gente tem feito. E numa das últimas visitas que nós recebemos da presença sempre elegante e amiga de Ataúfo, ele nos trouxe uma página em que ele intitulou Para Viver com Alegria. Então diz assim: ainda que por um dia abrace a si mesmo, de verdade não há esmo, para viver com alegria.
hoje no mundo inteiro. Na década de 70, ele começou a receber esses quadros. Em 74, ele já estava com alguns quadros recebidos. Em 76, nós o lançamos através da Folha Espírita, e essa reportagem, com ele pintando sobre a mesa, ou pintando com os pés sob a mesa, recebendo 2, 3, 4 quadros de uma vez só, em poucos minutos, criou uma tal expectativa mundial, um tal interesse que universidades e pesquisadores dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, etc., procuraram um contato com ele e conosco. Plástica, por alguma razão, sou muito fácil de captar as mais diferentes personalidades, e há médios que não, há médios que têm um campo bastante reduzido de captação, né? Embora sejam muito bons. O meu é essa facilidade, tanto que você vê que de um espírito para outro não tem mais do que um segundo. Portinari é um pintor altamente preocupado com a situação social do Brasil. Quando ele começou a vir através de mim, ele se sentia muito alegre porque ele poderia voltar a participar e continuar o seu trabalho, essa campanha, para que nós, por exemplo, despertássemos e dessemos mais atenção aos problemas do Nordeste. Ele se preocupa em usar a pintura mediúnica para continuar o seu trabalho. Ele é um homem calmo, ele é um homem muito inteligente e acabamos nos tornando íntimos amigos. Ele começou a pintar através de Luiz. Eu me lembro especialmente de um dia em que ele pintava uma criaturinha magérrima, perninhas finas, esticadas. E ele foi pintando o rosto, pintando, pondo cores. E no fim, eu vi que ele havia terminado, estava assinando, e o pensamento me ocorreu: mas pintou o rosto e não pôs a boca? Mas Portinari parece que captou meu pensamento, porque ele vira para mim, ele diz através de Luiz: por boca? Para quê? Eles não têm comida?
é aqui o Centro de Desenvolvimento Espiritual, fundado há 15 anos pela minha família, com o intuito de ajudar as pessoas que necessitam não só de assistência espiritual, como também de assistência social, filantrópica. Os trabalhos que eu faço de pintura são doados a essa instituição e ela os vende com o fim de ajudar as famílias carentes. A pintura tem um fator, tem uma importância muito grande na minha vida, porque há uns 10 anos atrás eu ganhei todo o material de pintura e comecei a engatinhar dentro da pintura. E depois de algum tempo, um pintor, vendo os meus quadros, me disse que eu tinha muito do Modigliani. E aí foi que eu fui procurar saber quem era Modigliani. E hoje eu tive a oportunidade de ter uma das maiores emoções da minha vida vendo o Gasparetto pintar e desenhar o Modigliani. Eu acho que essa arte é uma das mais bonitas expressões que nós temos, né? A pintura. Me emociona e me deixa feliz, me deixa confiante. Porque diante de tanta violência, diante de que a gente vê a humanidade se perdendo cada vez mais, nos dá a esperança de que eles estão ainda entre nós. Drogas. Ele morreu com 30 e poucos anos. E o dia que ele morreu foi um dia muito trágico, porque a mulher com que ele vivia, que estava grávida, se atirou do terceiro andar onde ela morava. E foi realmente terrível. Quer dizer, ele era um espírito muito indisciplinado, muito orgulhoso, muito voluntarioso. Mas o que acontece quando ele começou a me visitar foi que ele veio como um menino de 14, 15 anos mais ou menos. E eu não entendia muito bem porque o retrato dele não era difícil encontrar nos livros, mas a figura que representava era diferente. Só mais tarde eu fui conhecer a história. Anos mais tarde, o Chico Xavier, ele me pediu que eu fizesse uma sessão com ele de pintura. E eu estava fazendo os quadros e Modigliani veio e fez um belo Cristo. Um Cristo de linha moderna, bem arrojado. No final do trabalho, o Chico olhou aquele Cristo de Modigliani e chamou um casal que estava ali na audiência da sessão e me contou a história que este casal tinha tido um filho e com 14 anos veio a desencarnar. E que agora, através do Chico, esse jovenzinho, vinha e escrevia carta aos pais. Tanto que os pais já tinham recebido uma carta dele e tinham publicado. E o menino era dado a desenhar. E os pais resolveram fazer uma publicação, pondo a mensagem que eles receberam do Chico, né, através do Chico, e o desenho que o menino tinha feito de um Cristo. E por coincidência, ou por essas coisas estranhas que acontecem na vida, era o mesmo Cristo e que eu tinha recebido. E então o Chico disse: olha, Luiz, esse garoto é o Modigliani, a reencarnação de Modigliani. Depois daquele trágico morte que ele teve, ele pediu para reencarnar numa família que os pais fossem rígidos. Os pais realmente do garoto eram muito rígidos, para que ele tivesse disciplina, amor, mas um amor cheio de disciplina, a fim de que ele pudesse crescer e amadurecer nele, né, um certo controle da sua impulsividade, da sua arrogância. E realmente foi isso que aconteceu. E com 14 anos ele terminou essa experiência e desencarnou. Então hoje ele ainda vem desse jeito como uma criança. É uma figura muito carinhosa, uma figura muito doce. E através desses fatos, eu pude descobrir que os pintores, não é, continuam tendo as suas experiências, continuam crescendo, não é, continuam buscando a sua própria evolução, como todos nós.
Há mais de 20 anos que venho me interessando pelos estudos parapsicológicos. E se de um lado há o conflito de que na doutrina espiritualista é a figura de alguém que já deixou este mundo e que através do meio, do médium, que é a palavra latina que o identifica, faz com que ele possa de novo dar aos homens o que estes pintores, como vimos esta noite, já puderam fazer a seu tempo. E se de outro lado a parapsicologia pretende que as ondas mentais emitidas por estes mesmos pintores ao tempo da sua vida terrena ainda continuam por aí para serem apreendidas por um aparelho miraculoso, não importa quem está certo. O que está certo é que com isso se pode acreditar, acreditando em Deus, um pouco mais no homem, porque não seria possível que esse cérebro privilegiado, extraordinário de que somos dotados, servisse para tão pouco durante o tempo em que vivemos. Do ponto de vista humano, eu acho dinheiro ótimo. Eu gosto muito de dinheiro, eu acho bom ter dinheiro, eu acho bom aquilo que ele me compra, acho bom as facilidades que ele me traz. Acho que pobreza ou miséria é uma condição ainda da nossa ignorância, não é condição da inteligência, não é condição boa para o homem viver. Agora, a minha relação entre o trabalho que eu faço e dinheiro realmente não existe nenhuma, porque todas as obras e todo o trabalho que eu faço no Centro Espírita são doadas dentro do Centro Espírita, é totalmente grátis, não me envolvo com isso. Se são os quadros são vendidos, eles são dados à instituição, é a instituição que vende, é a instituição que usa para sua assistência social. Eu vivo do meu trabalho como psicólogo clínico e do qual que dá muito bem para viver. Quando ele começou, ele não tinha nenhuma qualidade como artista, nem como desenhista. É claro que os espíritos exigiram dele, depois de um certo tempo, um relativo preparo. O médium tem que se adaptar um pouco também às possibilidades de intermediário. É como um intérprete, ele é uma espécie de intérprete, ele é um medianeiro. E diante disso, ele procurou se aperfeiçoar um pouco mais, se interessar pela arte do desenho, das tintas, o conhecimento de certos detalhes, para ajudar os próprios espíritos que se manifestavam, os pintores que queriam reproduzir os seus quadros. Os próprios artistas diziam a ele: Gasparetto, você tem que se preparar para nos ajudar. Os espíritos, eles te falam, além dessa arte que se transforma através das telas, eles têm uma mensagem a mais, como o espiritismo sempre tenta propagar. Você tem, acima de tudo, a mensagem de esperança, de vida eterna, pelo menos, tentando trazer essas evidências. Segundo, existe todo um carinho deles de fazer isso, né? Porque eles têm que enfrentar condições muito precárias, que são aquelas que eu posso oferecer para eles, porque eles não estão aqui pintando com a mão deles. Mas eu acho que é um carinho, eles fazem isso porque eles realmente estão tocados pela esperança de que isso faça bem para as pessoas. Então existe o carinho deles também. Você falasse um pouco de você. Você é casado, solteiro, tem filhos. Como é que é a tua vida, enfim? Então... A minha vida é uma vida comum. Não, minha vida é uma vida comum. Não há nada de especial em ser médium. Além das experiências que você fica exposto, lógico. Você tem umas experiências diferentes quando você está com as pessoas. Quando a mediunidade está mais aberta, você sente emoções das pessoas, você sente pensamentos das pessoas, não é sempre também. Quer dizer, existem algumas experiências que vão te caracterizando e vão moldando a sua personalidade num certo sentido. Mas do ponto de vista, eu como carne, eu faço sexo, entendeu? Acho ótimo, entendeu? Quer dizer, uma vida comum.
Mais bem-humorada e qual é o baixo astral? Olha, baixo astral não tem não. Todos eles têm calma, paciência. O mais humano, vamos dizer, mais próximo de mim é o Toulouse-Lautrec. Agora, o Picasso, quando ele começou 3 anos depois que ele desencarnou. Ele começou e ele não tinha paciência mesmo. Ele espancava a mesa, ele brigava com a Elsie, ele xingava, ele perguntava se alguém se mexia, ele dizia que a pessoa tinha formiga no rabo, sabe? Realmente ele era grosseiro. Se comunica com esses pintores todos só com a pintura, ou eles já falaram alguma coisa, contaram alguma coisa da vida deles? Conto sim, às vezes conto as vidas passadas. Por exemplo, o Picasso, ele me contou que na Renascença ele foi Botticelli, né? O Michelangelo me contou que ele foi Aleijadinho. Gasparetto foi aos Estados Unidos, foi à Europa, à Alemanha, à Inglaterra, gravou reportagens na televisão de enorme repercussão, debateu com pessoas, com estudantes e pesquisadores em universidades estrangeiras e está aí como? Exemplificando com um trabalho que é a prova, e é esse o objetivo dos espíritos, que é a prova do diálogo entre os dois mundos, do diálogo entre o mundo corpóreo e o mundo incorpóreo, do diálogo entre aqueles que perderam o invólucro carnal, mas que continuam vivendo com sua identidade própria, capazes de, através dos médios, reproduzirem versos e crônicas, como ocorre com cerca de 600 autores, através dessa excepcional figura de homem e de médium que é Francisco Cândido Xavier, ou no campo da pictografia, exatamente com Luiz Antônio Gasparetto. Todo o meu ser, toda a mente, meu corpo astral, meu corpo físico, gravito numa outra dimensão. É uma coisa diferente do estado comum, o estado de transe, como se chamamos, é uma coisa bem diferente do estado de vigília. Portanto, a dinâmica da física, da energética é outra em você. Eu não tenho, por exemplo, a mesma noção de tempo durante o transe que eu tenho agora. Eu não tenho a mesma noção de espaço. Eu não tenho nenhum cansaço.
E a única preocupação que eu tenho é de estar atento, porque eu sou consciente, de poder dar uma ajuda para o espírito se eles pedirem uma interferência minha. Agora, do resto, a preocupação é deles, de conseguirem me usar. Eu senti algo assim especial no ar. Bom, antes de tudo, eu preciso agradecer da emoção que nós vivemos hoje. É uma projeção de algo que vem além. Pessoas estiveram aqui, entidades, como queiram chamar. Da infinita bondade do Criador através de você. Achei realmente uma mensagem muito profunda para todos nós. É instrumento de cura, correto? Eu faço um trabalho humano, um trabalho espiritual, mas sou uma pessoa como qualquer outra, passivo de todas as falhas. A impressão que a gente tem é que você tem várias vidas, a tua e de todos os isso tem. que habitam dentro de você, né? Isso não te cansa em determinado momento que você tem vontade assim de ser uma pessoa normal e largar tudo isso? Eu sinto que eu não falo sozinho, minha mente se estende, dá uma expansão e alguma coisa mais, quer dizer, os espíritos vêm, provavelmente o meu guia, vem e começa a me ajudar a dinamizar meu pensamento para levar a mensagem ao público. Gasparetto, realmente essa tarde nós tivemos um espetáculo soberbo. Há em Gasparetto características de repercussão internacional, graças à fidelidade com que ele obedece os traços dos vários artistas, cada um com suas características próprias, na cor, no formato das figuras, na colocação das pessoas e etc. Este programa é um programa eminentemente espírita? Não, absolutamente. Nós tratamos do espiritualismo, nós tratamos daquilo que a ciência pode contribuir, nós tratamos inclusive de religiões outras que não sejam a doutrina espírita, e nós tratamos realmente do espiritualismo, né? Daqueles assuntos que foram costumeiramente tratados pela religião, mas que hoje estão saindo, né? De dentro das igrejas e dos templos e passando a ser objeto de estudo do homem em geral, do cientista, não é? Falamos da morte, da eternidade, falamos de uma série de outras coisas. Mas vamos falar também aqui sobre a acupuntura, vamos falar uma série de outras atividades humanas, né? Que interessarão e que estão preparando o homem da terceira visão, né? O homem que enxerga com a alma, né? Com o terceiro olho. O que traz o Cristo até nós todos, né? Na próxima sexta-feira, Edson Queiroz. Isso é carne de gente. Um dos mais discutidos casos da parapsicologia. Terceira visão. O homem do terceiro milênio. Não preocupa. ZYB 852, Canal 13, São Paulo. Amanhã, às 8h15 da noite, o romantismo italiano e muitos convidados especiais. Zácaro. 9h30, estreia Bronco com Ronald Golias, Nair Belo e Renata Fronze. E às 10h30, Perdidos na Noite com Fausto Silva. E a música de Nando Cordel, TT Espíndola e Guilherme Vergueiro. Continue com a Bandeirantes. Assista agora Jornal da Noite. E depois, Dia D com Belisa Ribeiro.